2 anos, 5 anos, 10, por aí, né? Acho que tem ano passado a gente fez, né? Ano retrasado, né? Tirando aqui da igreja, que aqui sempre eu estou pregando isso. Mas eu sei que aí, normal aí, era antigamente, não é? Em mais de 10 anos você ouviu uma palavra dessa? Mas a gente vai falar hoje sobre a volta de Jesus. Amém, igreja? Abre a tua Bíblia aí no livro de Tessalonicenses, capítulo 4. Eu não vou esgotar o assunto é muito longo, muito extenso. Não é uma palavra fácil de pregar, porque tem muitos detalhes, mas eu vou tentar resumir o máximo como pregação, porque pregação os irmãos não vão poder ficar me perguntando nada. Então eu vou falar direto. Mas a gente vai estar trazendo esse estudo aqui. Vamos ver se ainda esse mês está meio cheio. Mês de maio, a gente separa um dia para a gente falar só sobre esse assunto. Aí a gente pode esgotar o assunto, tá bom? Combinado, igreja? Mas eu quero trazer à igreja o despertamento para essa realidade, que cada dia que passa, a palavra ela vai se tornando tão real assim, né, de tudo que está escrito, e as coisas que têm acontecido no mundo hoje. É para a igreja ficar atenta a isso. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ou primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Todos encontraram? Amém? Vamos ler então, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Queria que você fechasse seus olhos aí no banco. Espírito Santo de Deus, que tu venha agora, Senhor, nos revelar a tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa trazer vida, Senhor, possa edificar as nossas vidas nesta noite. Ó Deus, que possa trazer transformação para a tua igreja. Em nome de Jesus, te peço agora, Senhor, que tire toda a distração, todo o cansaço, todo o sono, seja repreendido agora na autoridade do Senhor. E que o teu povo possa estar ligado nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele estava explicando aqui aos Tessalonicenses como se daria a volta, não a volta, né? A volta é até uma coisa engraçada. Existe uma diferença entre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Nós tendemos a trocar. Muitas vezes a gente fala, a segunda vinda de Jesus é o arrebatamento. A gente fala como se fosse uma coisa só. Mas esses são dois eventos que vão acontecer. O Senhor Jesus, quando ressuscitou e voltou para os céus, ele prometeu que um dia voltaria para reinar aqui na terra. Então isso é a segunda vinda de Cristo. Mas antes desse evento, né, nós, Igreja Apostólica O Caminho, acreditamos que vai acontecer esse fato aqui que está na Bíblia, que é o arrebatamento da igreja. E ele é um fato isolado, ele vai acontecer primeiro. Existem outros estudiosos que acham que tudo vai acontecer de uma vez só, mas nós acreditamos que a igreja ela será arrebatada antes que os grandes eventos finais aconteçam na história da humanidade, como a grande tribulação, por exemplo. Nós cremos que a igreja ela vai ser arrebatada antes, ou bem no iniciozinho da grande tribulação. Por que nós cremos assim? Por vários motivos. Primeiro, que a igreja ela é a noiva de Cristo. Então a noiva ela tem um tratamento todo especial.
Vocês sabem como é num casamento, como funciona num casamento. Toda a festa é preparada em função da noiva. E a festa só inicia quando a noiva chega. Então hoje existe, né, no céu, uma preparação para essa grande festa, esse grande casamento que o próprio Jesus descreve lá nos evangelhos, que é as bodas, né, que vão ser festejadas lá no céu. E quem é a noiva? A igreja do Senhor. Então nós, por causa dessas palavras, nós cremos que a igreja ela é arrancada da terra antes das tribulações acontecerem, antes da manifestação total do anticristo. Temos também um outro argumento que é muito forte, que é o momento que nós vivemos agora, chamada a dispensação da graça, não é? O que é a graça? A graça ela começou a partir da crucificação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele foi crucificado e ressuscitou, deu-se início ao período chamado período da graça, onde nós alcançamos o amor de Deus, a salvação, não pelo que a gente é, não pelas obras que nós fazemos, não porque você é bonito, não porque você tem dinheiro no banco, mas todos nós alcançamos a salvação por confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e reconhecermos que Ele é o único caminho. Amém? Então, como se alcança a salvação? Através do nosso arrependimento e da nossa confissão. E aí a gente alcança a salvação. Então, esse é o período da graça. Por ser o período da graça, nós acreditamos que a igreja ela vai desfrutar desse momento. Então, ela é arrancada aqui da terra antes que as coisas realmente piorem muito. E vou falar uma coisa para a igreja hoje. Se hoje as coisas não estão piores aí fora, é porque a igreja ainda está aqui na terra. Amém, queridos? Nós estamos aqui, por isso que o negócio ainda não desbancou de vez aí. Senão estaria muito pior, irmãos. Tenho certeza disso. Hoje nós temos a presença e a atuação total do Espírito Santo de Deus, que retém o espírito do anticristo, embora ele esteja já atuando, não é? E cada vez mais o espírito do anticristo ele amplia a sua atuação. E aí você pode pegar algumas áreas de atuação do espírito do anticristo. A área econômica mundial é uma área de atuação do anticristo. Hoje as pessoas só falam em dinheiro, só se fala em, não é? Como é que você ganha dinheiro, como é que você sobrevive, como é que não sei o quê, como é que isso e aquilo. E as crises que vêm assolando o mundo, e isso vai se intensificar, isso vai piorar, a tendência é que essas crises aumentem, porque existe um propósito de Deus que a gente já vai ver, que Daniel enxergou isso lá atrás, Deus mostrou para ele. Então tudo isso faz parte do palco que está sendo montado para o desfecho da história final da humanidade, como nós conhecemos. E a história ela vai tomar outro rumo a partir do arrebatamento da igreja. Aí começa a entrar a intervenção do Senhor. Eu sei que você quer perguntar, mas hoje eu não vou poder falar muito. Sim, nova ordem mundial, é verdade, é verdade. Não, aqui é só uma palhinha do que está acontecendo. Você vê, a China desvalorizou o iene não sei quantos %, o Brasil. Então, assim, tudo isso, irmãos, nada disso é por acaso. E não é para que a igreja fique preocupada, porque nós temos a promessa de que Deus vai nos levar antes que isso tudo se intensifique, amém? Mas é um sinal de alerta, porque às vezes a gente está vendo as coisas e não está percebendo. As coisas estão começando a acontecer, não é? Guerras, rumores de guerras cada vez mais intensos no mundo. O mundo está tenso, não é? Europa hoje você vê, a coisa está tensa na Europa. Começou com aquele atentado em Paris, hoje a coisa já foi para Bruxelas, já foi para não sei aonde. Então a tendência é que esse negócio, esse caldeirão vai começar a ferver. Por quê? Porque a palavra fala que isso vai acontecer. A economia, a tendência é que a coisa comece realmente a desgovernar, porque está previsto na palavra isso. E a gente só não enxerga porque a gente não quer. Uma outra área de atuação do anticristo é na questão da internet, né? Na questão da sexualidade,
como isso tem sido feito assim, uma devassa no meio da nossa sociedade. Os valores hoje estão sendo trocados. O que era certo agora passou a ser errado. E o que era errado agora é certo, é tido como parâmetro. E se você coloca o que a palavra fala, você está sendo homofóbico ou você está sendo preconceituoso ou intolerante. Tudo isso, irmãos, João fala aqui nas epístolas, que é a manifestação plena do domínio do anticristo. E aí você vê crescendo a pedofilia e várias coisas. E vocês pensam que pedofilia, quem pratica pedofilia é gente chulé? Não é não. Juízes, advogados, são pessoas da mais alta classe social. Descendo, né, cada vez mais nessa lama de situações que hoje é normal, não é? Então o anticristo ele vem atuando em várias áreas, vem manifestando a sua atuação em várias áreas, e a igreja precisa estar atenta a tudo isso, porque tudo isso a palavra de Deus descreveu. A gente vai ver aqui, tá? Então no verso 17, ele fala da palavra arrebatados, não é? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Primeiro vai ser arrebatado aqueles que morreram em Cristo, ou seja, os que morreram na era da igreja. A era da igreja começa quando Jesus ressuscita, até o momento do arrebatamento. Então as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar primeiro e vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. Então você conhece alguém que morreu agora? Pai, mãe, avó, tio, eles morreram em Cristo? Vai ressuscitar primeiro. Aí encontra com o Senhor. Aí nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontramos nas nuvens com eles e com o Senhor. Amém, igreja? Está entendido isso? E os que morreram antes vão ressuscitar depois. Aí eu explico isso na nossa aula depois com calma. Tá bom, irmãos? Que não dá, hoje não dá esses detalhes todos não. Mas é só para você ficar sabendo. Então essa palavra arrebatados, ela é traduzida de uma palavra grega que se chama harpazo. Harpazo, em grego, significa capturar ou sequestrar por meio da força. Então o arrebatamento é exatamente isso, vai ser um grande sequestro. Os autores contemporâneos costumam chamar de o grande sequestro. Vai sumir todo mundo. E aí a mídia vai inventar um monte de história. Foram os discos voadores, né? Os alienígenas que levaram eles. Foi não sei o quê. Foi o ET. Aí vão inventar uma história para contar na televisão para os que ficaram acreditar. Porque é isso que vai acontecer. Mas aqueles que conhecem a palavra vão saber. E os que ficaram, que conhecem a palavra, já sabem que o bicho vai pegar, né, irmãos? Já sabe como é que vai ser para depois, para tu ganhar a salvação, né? Aí vai entrar um outro período. Aí acabou o período da graça. Aí agora vai ser o período da grande tribulação. Aí a salvação já é de uma forma diferente. Muitos vão perder suas vidas para serem salvos nesse período. Aqueles que aceitarem a palavra, e vai ter muita gente aceitando. Elas vão aceitar, mas a maioria vai perder a vida para reconhecer Jesus, para poder ser salvo. Então você vai ter que dar sua própria vida. Então, irmãos, conselho pastoral. Faz de tudo para ir logo na primeira vez, tá? Eu até brinco aqui. A primeira vez é a primeira classe. Quem quer voar de primeira classe? Então, vamos, ficar na presença do Senhor. Rogério, eu que levantou logo a mãozão. Vamos ficar na presença do Senhor, vamos trabalhar para o Senhor, vamos produzir para a obra, porque a gente vai embora, vai logo de primeira. Aí não vai passar tribulação, não vai ver anticristo. Imagina o dia seguinte do arrebatamento, como não vai ser? Eu imagino aqui, confusão danada, lei marcial nos países, toque de recolher, confusão generalizada, acidente, aviões
né? Tem até uma canção que fala: aviões sem seus pilotos voam para a destruição. O filme mostra bem isso, os filmes que a gente tem assistido. Vocês sabiam, eu vou falar uma coisa aqui que é verdadeira. Vocês sabiam que as companhias aéreas americanas, elas fazem uma entrevista dos pilotos, qual é a religião, e se ele for crente, não voam 2 pilotos crentes juntos? Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Algumas pessoas sabem. Isso é verdadeiro. Para você ver como que os Estados Unidos, que é um país que vem de um berço evangélico, né, que é uma nação que surgiu com uma base evangélica, uma base bíblica cristã, como eles reconhecem isso. E eles não põem na escala para voar 2 pilotos evangélicos, por causa do arrebatamento. Porque eles sabem que vai ser o caos nesse dia. Imagine, você tem 2 pilotos evangélicos, é arrebatado, e aí? Vai morrer, não tem ninguém para pilotar. Isso é verdade, irmãos. E alguns irmãos sabem disso, isso é verdadeiro. Eles preenchem um formulário e eles têm que colocar se ele é evangélico, se não é. E se for, não entra na escala junto. Para você ver a seriedade disso. Então, vai ser um dia que vai ter muitos acidentes aéreos, terrestres. Imagina, a Bolsa de Valores vai despencar no mundo. Vai ser o caos total. Vai ser uma coisa... Jornal falando noite e dia disso, né? Então, irmãos, realmente eu não quero estar aqui para ver. É muito curioso, mas eu prefiro estar lá no céu com o Senhor, já tocando minha harpinha lá, tocando violão, né? Só no blim, blim. Não é, irmãos? Ficar na boa. E a Bíblia fala de um grande sequestro. Temos exemplos bíblicos de arrebatamento? Sim. Nós temos o episódio de Enoque, que foi arrebatado, do profeta Elias, que foi arrebatado. Vocês lembram disso? E nós temos no Novo Testamento, em Atos capítulo 8, versículo 39, Filipe, que também foi arrebatado, mas ele foi, a gente fala que ele foi transladado, né? Que ele estava num lugar e Deus levou para o outro. Alguém pode ler para mim? Mas é um tipo de arrebatamento também. Vamos ler. Só para a gente saber que isso já aconteceu na era da igreja. Os irmãos estão entendendo ou está confuso? Estão entendendo, irmãos? Amém? Atos capítulo 8, versículo 39. Você achou? Pode ler para a gente, irmão? Então, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele tinha feito um batismo para uma pessoa, batizou, e o Espírito do Senhor arrebatou ele e levou ele para uma outra cidade, chamada Azoto, que era uma cidade que era dos antigos filisteus, para ele pregar lá, enfim. E Deus levou ele para lá, tá? Então, os autores chamam isso de capturar, de sequestrar, né? Grego significa capturar ou sequestrar por meio da força. E é exatamente assim que vai acontecer com a igreja do Senhor. Num piscar de olhos, vai ser muito rápido, vai desaparecer todo mundo. A pessoa me pergunta, mas a roupa vai ficar? Não sei o que, irmão, não sei. Eu acho que vai, né? Porque não... Você vai precisar dessa roupa aqui lá? O filme mostra lá, fica a roupinha, a aliancinha, tudo lá, óculos. Eu acho que vai ficar isso também. Eu concordo com o filme. Nesse aspecto eu concordo com o diretor do filme. Acho que tudo que é material desse mundo vai ficar aqui, não é? Nós vamos ter o nosso corpo transformado. O nosso corpo vai ser como o corpo de Cristo ressuscitado. Quando Cristo ressuscitou, ele teve o seu corpo glorificado. E nós vamos ter o corpo glorificado após o arrebatamento. O que é um corpo glorificado? Você não vai ficar mais doente, você não vai mais envelhecer, você não vai mais ter problema de... Entendeu? É bênção, irmãos, é bênção mesmo. Por isso que ir na primeira vez, a bênção é completa, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Temos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. São os dois livros mais importantes da Bíblia que nos falam a respeito dos acontecimentos futuros. E esses dois livros, embora eles tenham sido escritos em épocas totalmente diferentes, eles se completam. Parece que a metade do livro de Daniel ele encaixa perfeitamente no livro de Apocalipse.
o que chegou a fazer alguns estudiosos e historiadores a duvidar da autoria de Daniel desses livros. Eles achavam que João tinha escrito tudo e estavam atribuindo a escrita a Daniel lá no passado. Mas com o descobrimento nas cavernas de Qumran, né, na década de 70, dos manuscritos do Mar Morto, vocês ouviram falar sobre isso? Foi encontrado a obra original de Daniel, através dos pergaminhos nos vasos. Então eles conseguiram identificar que realmente o livro de Daniel tinha sido escrito numa época totalmente diferente de João. E isso aí trouxe a prova para a história de que Daniel não tem nada a ver com João. Embora tenham escrito livros em épocas totalmente diferentes, o Espírito Santo de Deus realmente mostrou para um e complementou com o outro. Amém, irmãos? E, aliás, tem uma notícia que eu vi essa semana. Os fragmentos do descobrimento lá dos pergaminhos do Mar Morto está no Instituto do Tempo em Israel, né? Eles estão levantando aquilo ali, traduzindo, encaixando, que tem uns fragmentos lá que se encaixam. E eles vão disponibilizar a partir desse mês na internet, para quem quiser ler, estudar aquilo ali e traduzir. Então Deus é tremendo, né? Deus deixa as provas guardadinhas na hora certa, vem à tona para dar o sinal para a gente. São sinais, irmãos, que a gente tem que estar atento. Então Daniel, o livro de Daniel, ele foi escrito no século 6 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 620 anos antes do nascimento de Cristo. E esse livro ele nos fornece informações vitais a respeito dos participantes e das sequências, né, de tempo para a profecia dos últimos tempos. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, queria que você abrisse aí comigo. Não dá para falar disso sem ler Daniel. Essa é uma das passagens mais importantes da profecia bíblica. Por quê? Porque aqui tem a revelação das chamadas 70 semanas. Vocês já ouviram falar nisso? As 70 semanas de Daniel? O que é isso? As 70 semanas, elas são é uma profecia para a história de Israel. E a história de Israel, ela está totalmente ligada a todos os eventos que vão ser desencadeados a partir daqui. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, ligado em Israel, a igreja. Tem que estar sempre de olho no que está acontecendo lá, porque ali é o termômetro da profecia bíblica para nós. E a palavra fala, né, que a gente tem que o quê? Orar por Israel. Orar pela paz em Israel. Outro dia eu estava pensando, por que eu vou orar pela paz em Israel? Aí faz sentido. Quando eles disserem que há paz, aí deu início a última semana, a 70ª semana, que começa o governo do anticristo. E a igreja vai ser arrebatada. Eu falei, meu Deus, tem lógica, né? Então vamos orar pela paz para a igreja ser logo arrebatada. Né? Então vamos ler aqui, Daniel 9. Eu não sei por que está falhando aqui esse microfone, acho que eu vou pegar o outro. Tudo bem? Alô, isso. Daniel 9, vamos ler aqui do 24 ao 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador,
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos entender esse texto aqui, rapidamente? Esse texto aqui ele está falando de algumas coisas que vão acontecer. Deus mostra para Daniel as chamadas 70 semanas, né, que é um período da história. As 70 semanas, ou você traduzindo isso para anos no calendário judaico, dá em torno de 490 anos. Tá? E isso se inicia no momento em que se ordena a reconstrução do templo em Jerusalém. Tá? E isso acontece mais ou menos 457 a.C., quando Ataxerxes, o rei da Síria, ele manda reconstruir o templo. Vocês lembram dessa história na Bíblia? A pastora já pregou sobre isso aqui, né? Que Deus inspira ele e ele manda reconstruir o templo, tá? Então aqui no versículo 24, ele começa a falar sobre isso aqui no 25, tá? Sobre esse primeiro período aí das semanas. E depois são iniciadas essas chamadas 62 semanas restantes, ou seja, 434 anos. O período da reconstrução de Ataxerxes, ele vai dar 49 anos, até tudo se cumprir e o templo ser reconstruído. E depois se iniciam as 62 semanas finais, das 70 semanas de Daniel. Que aí vai ter a manifestação do príncipe ungido, que está lá no versículo 25, vamos ver aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido e ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Tá? Então ele está mostrando que Jesus viria pela primeira vez no mundo. Depois tem outras profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, tá? Aí, enfim, tem a crucificação de Cristo, né? Versículo 26, ele fala da primeira vinda de Cristo, da crucificação, e depois ele começa a entrar aqui no versículo 27, na 69ª semana, ou seja, na penúltima semana, que seria o evento final antes do início da última semana, que é a 70ª semana. São 70, né? Então, 69ª semana se inicia, que é o advento da crucificação e a ressurreição de Cristo, não é? Deu-se início à 69ª semana. Então, hoje, em que semana nós estamos, igreja? 69ª semana. Nós estamos vivendo a penúltima semana, o penúltimo tempo. Eu estou chamando de semana, mas entenda como um tempo, tá? Descrito na profecia de Daniel. Então, qual é o exato período da história que a gente está vivendo hoje? 69ª semana, ou seja, a penúltima semana antes do advento final, que é a 70ª semana. Quando começa a 70ª semana? Quando vai começar? Quando a igreja for arrebatada. Houve o arrebatamento, imediatamente iniciou a última semana descrita em Daniel. Estão entendendo isso? Essa semana que a gente está vivendo, 60ª semana, ela é tida como um tempo excepcional de Deus, chamado tempo da graça. Já falei aqui, né? Ele foi estabelecido por Deus antes do cumprimento da última semana, porque Deus tem um propósito de quê? De salvar as pessoas. Então, veja bem, olha a responsabilidade que está sobre a igreja. Nós temos a responsabilidade de pregarmos e anunciarmos o evangelho da salvação para as pessoas que precisam. Amém? A responsabilidade é nossa, irmãos. Deus nos deu esse período para nós pregarmos o evangelho da graça e da salvação. Então a gente precisa anunciar.
a gente precisa anunciar mais o Evangelho para as pessoas que não conhecem tudo isso que vai acontecer. Amém? Seu amigo da escola, colega de escola, da faculdade, seus amigos do trabalho que não conhecem, a gente precisa falar que isso vai acontecer. Sabe qual é um gancho bom para falar? Quando as pessoas vêm falar: você está vendo aí como é que está essa confusão no Brasil? Essa política, essa economia. Você fala: rapaz, isso tudo está escrito na Bíblia. É só tu falar assim que eles já ficam tudo... é mesmo, é. Está tudo na Bíblia. Tudo isso a gente já sabe que vai acontecer. E vai piorar. Só vai piorar. Aí você tem um gancho para puxar uma conversa, para a gente poder entrar nisso aqui. E de repente a ficha cai, né? Quem sabe? A nossa missão é o quê? É falar, é pregar. Concorda, igreja? Amém, igreja? Vocês estão aí? Tem alguém dormindo aí? Eu vou botar em pé aí, para ficar em pé. Fazer um exercício físico aí. Quando eu der a aula para vocês, eu vou desenhar, eu vou fazer uns gráficos aqui, que quando a gente visualiza isso, fica mais fácil de entender. Mas o que eu quero que você entenda é que nós estamos na penúltima semana de Daniel. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo da história que Deus mostrou para Daniel 520 anos antes do nascimento de Cristo. Deus mostrou esse negócio para Daniel. Na última aula, né? Que é a sobre o arrebatamento. Tá, aí eu vou aprofundar mais esse assunto com vocês. Mas eu quero que você entenda isso. E quero que você entenda que a nossa missão de igreja, por que Deus nos deu um tempo da graça? Para a gente poder ter oportunidade de pregar o Evangelho para as outras pessoas. Imagine se a gente estivesse vivendo o tempo da lei. A gente já está preocupado com tantos rituais, com tantas coisas para fazer, que não íamos ter tempo de... Não é verdade, pastor? A gente não ia ter tempo de pregar. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já falou: não, vamos dar uma refrescada para o pessoal, mas nós carregamos uma grande responsabilidade, irmãos. Nós, como igreja, vivendo nesse período da graça, carregamos a maior responsabilidade de todos os tempos, que é anunciar o Evangelho para as pessoas. Então, tudo que nós fazemos na igreja, tudo, exatamente tudo, tem que ser voltado e focado para ganharmos almas para o Senhor, para o reino. Não é ganhar alma para a igreja apostólica o caminho, é ganhar alma para o reino. Se o cara vai ficar aqui, vai ficar em outra igreja, amém. O importante é que ele receba Jesus na vida dele. Amém? E essa consciência que eu quero que a igreja tenha. Tudo que eu estou falando aqui é legal, é importante, mas o mais importante é você sair daqui nessa noite com essa consciência. Nós vamos fazer um culto de empresário, a gente quer trazer gente não crente para a gente poder pregar. É uma oportunidade que a gente tem de, na linguagem deles, falar de Jesus. Então a gente está convidando, eu estou convidando, eu quero que você convide também. Não venha sozinho, traga alguém no trabalho. Pô, você está com problema financeiro? Vamos lá na igreja, vai ter uma palavra hoje sobre finanças. Vem para cá. Está com desafio no teu negócio? Vem para cá. Porque é uma oportunidade que nós temos na linguagem deles de falarmos um pouco do Evangelho de Cristo. Não é? E aí o tampão do ouvido e as escamas dos olhos vão começar a cair. Porque essa missão é da igreja. E essa responsabilidade, irmãos, é nossa. É muito bom viver no tempo da graça, né? Você não precisa fazer nada para ser salvo. Já está todo mundo salvo. Mas a gente tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E Jesus vai cobrar isso da igreja. Nós vamos ser cobrados por isso. Aí depois vamos ficar lá no céu chorando. Quem viu o filme A Lista de Schindler? Então eu aconselho que vocês vejam. Schindler foi um cara usado por Deus para salvar os judeus. Lá do extermínio nazista lá. Como é que é o nome que eles falam? Do Holocausto. Deus usou aquele homem. O cara era alemão, era rico, foi usado para salvar muitos judeus. Tanto que lá em Israel ele tem um túmulo lá até hoje. Todo ano lá eles fazem uma homenagem para ele. Mas ele, quando acaba a guerra, né, que ele consegue, aí ele começa a se sentir culpado por não ter salvo mais pessoas. Apesar de que eu acho que a missão dele foi muito bacana, mas ele começou a olhar, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. É muito bonito o filme, né? Nesse pedaço.
Ele olha um carro, ele fala, olha, se eu tivesse vendido esse carro, dava para salvar tantas almas. Se eu tiver, ele tem uma caneta lá, não sei se é Montblanc, não sei que caneta é aquela. Essa caneta custa tanto, se eu tivesse vendido essa caneta, eu salvava 3 vidas. Então ele começa a ter aquela consciência. Imagina a gente sendo arrebatado, aí vamos ter lá o julgamento das obras com Jesus. Aí você vai começar, puxa vida, aquela pessoa eu podia ter falado, aquela pessoa eu não falei. Está entendendo, irmãos? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem hoje para levarmos o evangelho para as pessoas, para mudar a vida das pessoas. Amém? Você não vai ficar feliz de ser arrebatado, de sair fora daqui? Então, imagina o teu amigo ficando, teu tio ficando, tua família ficando. Você vai ficar feliz com isso? Não. Então a gente tem que pregar o evangelho. Amém, igreja? Então Daniel, ele nos fala sobre isso, né? Daniel, capítulo 11, se você quiser anotar, eu não vou entrar em detalhes. Ele traz muitos detalhes sobre o anticristo, no capítulo 11 de Daniel. E no capítulo 12 ele traz toda a cronologia da grande tribulação. Dessa última semana que a história da humanidade vai vivenciar. Que é o início do governo do anticristo. A igreja já saiu, ou estará saindo, e o anticristo vai começar a reinar. O anticristo deve ser uma pessoa política, com projeções políticas e econômicas, que vai propor e vai solucionar os principais problemas do mundo. E são o quê? Problema econômico, problema do câmbio, problema das guerras, das diferenças. Esse cara vai surgir, vai resolver isso. Resolveu isso, o mundo vai ficar em paz. Aí ele vai conquistar Israel, vai chamar Israel para um tratado de paz com os palestinos, com o povo árabe, vai estabelecer toda a paz no Oriente Médio. Olha, imagina, não vai ter mais terrorista, não vai ter mais ataque terrorista, vai ficar tudo em paz, tudo perfeito. O cara vai ganhar todo mundo. Aí começa, isso aí o mundo vai viver em paz 3 anos. Vai ser maravilhoso. A igreja não está mais aqui, tá? Já teve a confusão, os adventos, a bolsa despencou, ele já veio, já solucionou os problemas, equacionou tudo, fez paz mundial, distribuição de alimentos, não vai ter fome, não vai ter guerra, 3 anos e meio. Agora, acabou, irmãos, aí o negócio começa a pegar, tá? Primeira coisa que eles vão desmantelar são as igrejas, né? As religiões que professam Jesus, tudo isso vai acabar. Isso aí vai começar uma perseguição, daqui a pouco vai ter ordem, lei, ninguém vai poder pregar o evangelho. Opa, quase que eu vou. Ufa! Ninguém vai poder mais pregar o evangelho. Daqui a pouco só vai comprar quem tiver... Eu até achei que eu estava sendo arrebatado. Ninguém mais vai poder comprar se não tiver a marca do anticristo. Irmãos, eu não sei se a marca vai ser... Quando eu era jovem, eles falavam de código de barra. Vocês lembram disso? Código de barra hoje já está ultrapassado, irmão. Hoje já tem o chip. Mas o chip também já está ultrapassado. Agora eles criaram um negócio que é igual uma tatuagenzinha que você faz, bem pequenininha, um hologramazinho, uma tatuagenzinha. Não estou falando quem tem tatuagem não, tá? Só fica ligado, cuidado. Que quando os caras vierem, eles vão usar isso. Só que a gente não vai estar mais aqui, né? Amém? Então o que vai acontecer? Todo mundo vai fazer, porque está na moda hoje ter tatuagem. Então os jogadores de futebol vão falar, não, ó, eu fiz, cara, é uma marquinha, bobeirinha. Mas aquilo ali o computador lê. Não, eu não vou ser arrebatado agora, eu já sei. O computador lê, aí você está cadastrado lá e pode comprar. Pode fazer as transações comerciais. Por quê? Um dos problemas do mundo é o quê? É o dinheiro. Por causa de dinheiro, o que as pessoas fazem? Matam, sequestram, faz tudo, né? Então, se ninguém está carregando dinheiro, ninguém vai poder fazer nada, ninguém vai poder sequestrar. Aí o banco botou o dedo lá, para você botar o dedo. Biometria, obrigado. Eu trabalho no banco e não sei o nome. Biometria.
Mas se o bandido, né, sabe disso, o que é que ele faz? Ele pode cortar o quê? Cortar o dedo da pessoa. Estão rindo, é verdade. Pega o teu dedo, vai lá igual no filme do 007, põe lá, e abre lá o dinheiro lá. Então, qual é a tecnologia que eles vão criar? Eles vão criar essa marca, que eu não sei se vai ser o chip, que eu acho que o chip está ultrapassado, mas essa marca nova que eu li, ela pode ser colocada na testa ou na mão. E ela é quase que invisível. É um códigozinho tipo esse code que você já viu no celular, só no escuro, né? É bem levinho mesmo. Então você vai poder usar numa boa. E aí os artistas vão fazer propaganda disso, jogadores de futebol, né? Os militares vão ser obrigados a colocar, funcionário público vão ser os primeiros que vão ser obrigados a colocar essa marca, tá? Então já fica a dica aqui para quem ficar, já sabe o que vai acontecer, né? Pede demissão, vai saindo fora logo enquanto dá, que depois não vai dar mais não. Amém, irmãos? Eu prefiro ir na primeira vez. Vou fazer uma pergunta aqui, que fizeram quando eu era criança lá em Barbacena, que eu ouvi pregar sobre a volta do Senhor. O pastor falou assim: irmãos, se Jesus voltasse hoje, o arrebatamento fosse hoje, de madrugada, quem tem certeza que vai ser, que sobe hoje, levanta a mão. Ó, beleza. Você tem certeza que se Jesus voltar hoje, agora, tu vai? Então, no final dessa pregação, eu quero que todo mundo levante a mão. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje. Ficaria feliz aqui. Mas eu quero que no final dessa palavra hoje você saia daqui com essa certeza no seu coração. Amém, igreja? Que se o Senhor voltar hoje, você vai hoje. Então a gente vai orar por isso aqui hoje. Tá? Tá bom? Isso é sério, hein? Esse papo aqui, essa pregação aqui, sempre a gente sai daqui com a cabeça pensando. Mas o objetivo é esse mesmo. Não é amedrontar você. O pastor está tocando terror. Na minha época que eu era criança, a gente escutava um LP, um disco que tinha, das trombetas. Lembra disso, Márcio? Até eu achei na internet, alguém regravou e botou lá. Isso, meu filho. Eu achei isso, troço na internet, rapaz. Os cara... Tu tem o vinil? Eu tinha o vinil. Aí lá em casa, eu lembro, a gente era criança, minha mãe tinha um toca-disco, a gente botava, deitava na sala e ficava escutando. Rapaz, depois a gente ficava com medo. Ficava igual filme de terror, ficava um clima pesado. Mas porque aquilo mexia com a gente. Hoje, a gente já tem filmes, né? Excelentes filmes, que inclusive eu pretendo passar um filme aqui para a gente discutir o filme depois. Filmes que mostram bem isso, né? Com toda a tecnologia que tem hoje. E outro dia eu achei, foi semana retrasada, futucando, eu não achei esse troço na internet, rapaz. Os caras regravaram o vinil, aí botaram umas imagens, aí o cara vai narrando e vai passando uma imagem no YouTube. Aí, destruição, não sei o quê, mas bacana. Muito bacana mesmo. Só que a central do mundo era em Oslo. Capital, Oslo. Oslo, onde que Oslo é capital do mundo, rapaz? Capital do mundo é Nova York, é outra cidade hoje, né? Mas amém, né? Aquilo foi feito lá em 1900 antigamente. Eu lembrei de Oslo por causa do atentado que teve agora, né? Falei, mistério aí. Glória a Deus. Então Jesus dá uma dica muito importante aí, no livro de Mateus. Vamos abrir aí rapidinho que eu já estou terminando. Irmãos, teria muita coisa aqui para falar. Tem mais umas 3 páginas aqui que eu nem falei. Mas eu quero... Mateus capítulo 24. Que aí nós vamos ouvir da boca do próprio Jesus alguns acontecimentos. Mateus 24, ele é dividido em 2 partes. Uma parte Jesus está falando sobre a destruição do templo que aconteceria na própria era dele, né, pelos romanos. Isso aconteceu mais ou menos 70 anos depois que os romanos destruíram o templo.
e perseguiu os judeus e matou muitos judeus, teve muita matança. Mas também a segunda parte do texto fala dos acontecimentos futuros, que iriam acontecer agora no nosso tempo. Então vamos ver aqui. Vamos pegar aqui Mateus 24, do versículo 32 ao 33. Depois você lê o texto todo em casa. O texto todo fala sobre a volta de Jesus, tá? Ele diz assim, ó. Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Amém? Por que Jesus fala da figueira? O que significa a parábola da figueira? Algum irmão quer arriscar, quer falar? Saberia dizer? Fala sobre Israel. Mas sobre o quê? Bele. Alguém mais? É sobre Israel, muito bem. Mas sobre o que exatamente? Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Olha para mim. Jesus, quando ele cita esse texto aqui, os discípulos perguntam para ele assim. Os discípulos sentam com ele no Monte das Oliveiras e falam assim: Senhor, quando é que essas coisas vão começar a acontecer? E como é que nós vamos saber que você vai estar próximo de voltar? Aí Jesus começa a falar um monte de coisa, mas Jesus dá um sinal para ele. Fala, de tudo que eu estou falando, ele fala, todos esses sinais que eu estou dizendo vão começar a acontecer de uma forma rápida e ao mesmo tempo. E quando tudo isso se intensificar no planeta todo, não é? Ele voltaria para a geração que o reconhecesse. Tanto que ele fala aqui no versículo 34 do capítulo 24, perdão, no versículo 34 mesmo, ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando todos esses sinais começarem a acontecer de uma forma meio que simultânea no mundo e rápida, tudo ao mesmo tempo, intenso, e a geração está olhando e está reconhecendo os sinais, Jesus volta. E é exatamente o que está acontecendo hoje. A gente vai ler aqui já já. Mas ele deixa uma dica. De todos os sinais, existe um sinal que é o mais forte, que vai marcar o arrebatamento e a segunda vinda. Tá? Estou falando assim porque são dois eventos. Que é o sinal da figueira. O que significa a parábola da figueira? Significa o renascimento do povo de Israel como nação, como Estado. E isso já aconteceu, irmãos? Ou vai acontecer? Em que ano que começou a acontecer? 1948. Quando a ONU vota e reconhece aquele pedacinho de terra lá e fala, aqui é o Estado de Israel. Ali, em 1948, preste atenção no que eu estou falando, hein? O que eu estou falando aqui é profundo. Essa profecia começou a se cumprir. Que é a última profecia antes do arrebatamento da igreja. Lembrou disso? Ó, Tony já assistiu. E isso, irmãos, é muito sério, porque tem... Amor, quanto tempo tem que a gente está vendo aquele programa do Globo Repórter falando de Israel lá, que o povo está voltando para lá por causa da qualidade de vida? Tem um mês, mais ou menos? Irmãos, nós assistimos, eu e ela. Não sei quem assistiu esse programa aí. Poucas coisas prestam na televisão. Esse programa foi bom. O Globo Repórter mostrando, viu, Tony? O povo, os judeus estão retornando para Israel por causa da qualidade de vida que eles estão tendo lá. Eles pagam em torno de 60, tu viu também, né? $60, né? O cara tem atendimento médico de primeira, todo mundo, a população toda. Tem escola, as crianças indo para a escola sozinhas.
de tanta segurança que tem, crianças indo sozinha para a escola, não precisa de pai e mãe levar não, porque o nível de segurança que eles têm lá, tudo, os hospitais mostrando, inclusive os brasileiros que estão indo morar lá, que não querem mais voltar, querem ficar lá, estão migrando para lá para poder aproveitar. Então, irmãos, eu olhei para a Márcia e falei, caramba, mas aquilo que eu preguei uns 2 anos lá na igreja, olha aí, ó, vai ser agora o tempo final, porque a profecia começou a se cumprir em 1948 com o estabelecimento do Estado de Israel, oficializado pela ONU, e agora o povo está retornando, os que ainda não retornaram. E isso é o que falta para fechar essa profecia. Fechou isso, irmãos? O relógio toca, a igreja é arrebatada, começou a última semana de Daniel. A última semana da história da humanidade. Vocês viram como Jesus está próximo de voltar? Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas pessoais, eu sei disso, todo mundo tem problema, eu também tenho, vocês têm, mas a gente tem hora que a gente tem que parar e ficar meditando nessas coisas, porque a gente tem que pensar, Senhor, o que eu posso fazer para a tua obra? Porque quando a gente faz as coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas, tenham certeza disso. Se você está envolvido na obra de Deus, o teu problema, Deus vai cuidar, Deus vai controlar, Deus vai dar a solução, amém? Seja o que for, irmãos, seja o que for. Então, Jesus ele faz um alerta para o sinal da figueira, né? E paralelamente ao sinal da figueira, ele faz alusão a outros sinais que estão se confirmando e crescendo rapidamente e globalmente, já há alguns anos. Então vamos lá, Mateus 24, versículos 3 a 14. Alguém pode ler aí para nos ajudar? Esse trechinho aí de 3 a 14 eu vou encerrar por aqui. Ó, falsas religiões, que a gente estudou hoje de manhã aqui, né? Falsos profetas, guerras, fome, terremoto, perseguição, falsos profetas, falsas religiões. Ah, irmão, isso aí é o que mais está acontecendo. As pessoas estão perdendo até a vontade de vir para a igreja. Hoje tem mais gente fora da igreja do que na igreja. A gente foi num evento de liderança da Islavec e o pastor trouxe essa estatística. Tem mais gente fora da igreja, as pessoas estão desistindo da fé. Não estão mais acreditando, estão entregando mesmo os pontos. Desistindo de ser crente. O amor está esfriando. Evangelização mundial. Então olha quantos sinais que ele está falando aí. Evangelização mundial, falsas religiões, fomes, terremotos, guerras, né? A guerra ela traz problemas na economia, né? Geram problemas políticos, econômicos, enfim. Vai ter muita pressão sobre Israel, aumentando nesse final dos tempos. Você vê, Israel não faz nada, os caras estão nos telejornais em tudo. Para pensar. Não sei quem foi que estava jogando míssil dentro do... Agora, ano passado, ano retrasado. Jogando mísseis lá em Israel. Aí Israel desenvolveu um sistema antimíssil. O sistema destruiu e automaticamente, quando destrói o míssil, já sai um míssil de Israel para a origem da onde aquele míssil foi lançado. Aí o mundo todo caiu contra Israel. Vocês lembram disso? Não, eles não podem fazer isso, porque... Então, aí o secretário lá de Estado lá de Israel, ele sentou e falou, vocês querem o quê? Que eu sente numa mesa para negociar com terrorista? Para conversar com terrorista? Vamos negociar. Falou, não tem conversa, a gente não está atacando ninguém, a gente está na nossa. Míssil vem, o sistema de defesa deles destrói o míssil e automaticamente já lança um míssil para onde é a origem lá. Então, tudo é contra Israel, né? Eu estou lendo até um livro de um especialista que ele fala sobre isso. Mas isso já faz parte da profecia bíblica também. Vai ter muita pressão sobre Israel nesse final dos tempos, né? Então, tudo isso aqui já está acontecendo. E se você for olhar lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 24, que eu não vou ler, e Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, ele fala do surgimento de 10 reinos, de 10 potências mundiais.
vão surgir e que vão compor esse reinado do anticristo. E isso a gente já viu surgindo aí, né? A gente hoje aí tem o G8, nós já temos 8 potências, e tem 2 potências mundiais lutando para entrar nesse grupo e formar o G10. Uma é a Rússia e outra é o Brasil, que está lutando por uma vaga aí. Mas agora o Brasil não sei como é que está no ranking, não, porque com essas confusões aí, tomara que fique fora, né, irmãos? Que não participe disso. Oi? Mas nós temos 8 países no mundo que compõem o G8, que são os países mais industrializados no mundo, e que qualquer problema mundial eles são acionados para tomar as decisões do mundo. Mas vão entrar mais 2 países aí para compor isso, tá? Isso vai acontecer, porque tá na profecia de Daniel, e os países estão lutando para entrar. Aliás, não sei se a China tá. A China tá? Eu não lembro que está lutando para entrar. Mas essa informação eu confirmo com vocês no estudo aqui. A gente traz a informação correta, mas é isso mesmo. Acho que é a China e o Brasil que estão brigando para entrar. Tem outros países na briga também. Enfim, isso vai acontecer, tá, irmãos? E se você não concordar com nada disso, falar, isso tudo é conversa fiada, não sei o quê, é só olhar para o Estado de Israel, que já está sendo restaurado. Para fecharmos, sobre o anticristo, primeira epístola de João, capítulo 4. O tempo está andando mais rápido, né? Ele fala aqui que se não abreviasse o tempo, as pessoas não iam aguentar e muitos iam se perder. Então, realmente, a gente tem uma percepção de que o tempo hoje anda muito rápido. Vocês pararam para pensar, quando a gente era criança, não demorava as coisas a acontecer? Demorava a vir o Natal, né? Aí demorava aquilo, as coisas não acabavam. Hoje é tudo rápido. A gente já está em abril, pessoal. Daqui a pouco a gente está no meio do ano, daqui a pouco a gente já está no Natal de novo. Outro dia a gente estava fazendo cantata de Natal aqui. Lembra, Maria e José? Estava fazendo a cantata aqui. Outro dia. Já estamos quase no meio do ano, irmãos. Misericórdia. O tempo está muito acelerado. Porque Jesus está abreviando o tempo. Senão, nem os escolhidos vão aguentar. Porque muita gente está desistindo da caminhada da fé. O amor está esfriando, a palavra está dizendo isso. 1 João, quem achou aí? 4, versículo 3. Primeira epístola de João, 4, 3. Então, o espírito do anticristo já está no mundo, já está reinando. Ele só não está com todos os poderes dele ampliados, porque a igreja do Senhor ainda está aqui. Está retendo isso. Mas a hora que a igreja for sacada, for arrebatada, irmãos, já era. Esse troço aí vai piorar muito, e muito, 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 muito. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui essa palavra. O mais importante nessa noite é que você saia daqui com a seguinte consciência. Nós fazemos parte de um momento privilegiado da história da igreja, na humanidade. Nós estamos vivenciando o momento da graça. É um momento que a sua salvação só depende da sua confissão e da sua crença. Quem aí, eu perguntei se Jesus voltasse hoje, tem certeza de que vai ser arrebatado? Se você confessar Jesus Cristo como Senhor e acreditar na sua palavra, e se arrepender dos seus pecados, você vai ser arrebatado hoje, sim, se Jesus voltar hoje. Amém? É só fazer isso, você que tem que fazer. É só isso, não precisa fazer mais nada. Mas isso também nos traz uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de levarmos o Evangelho. Tem gente esperando assim, quando o Evangelho for pregado no mundo todo, Jesus volta. Irmãos, não se engane. A coisa já está bem difundida, tá? Hoje não tem mais ninguém que nunca ouviu falar de Jesus, né? Todo buraco que você vai tem uma igreja, todo lugar tem alguma coisa, né? O Evangelho nunca foi tão pregado no mundo como está sendo hoje. Os países asiáticos, na África, não. Então, assim, não dá mais para a gente dizer que não tem, não. Com internet hoje, com o acesso que a gente tem, irmãos, não fica esperando o conto da carochinha, não. O negócio já está acontecendo. A qualquer momento a gente vai embora mesmo, tá? Então, assim, você ter essa certeza, é só você
partir de você confessar, acreditar, se arrepender, né, das coisas que você faz verdadeiramente. O arrependimento não é o remorso, como a gente fala aqui. O remorso você vai fazer de novo aquilo. Aí erra, faz de novo, vai ficar pedindo isso aí. Aí Deus não está nisso não. Agora, se arrepender é você realmente ter uma mudança de direção, é fazer as coisas de forma diferente, que aí você está garantido na tua salvação e no teu passaporte de primeira linha, quando a trombeta tocar. Tá? Porque vai ser muito triste para quem ficar nisso. Não se iludam. Você chegar numa igreja assim, que está todo mundo conhecido, você chega aqui, não tem mais ninguém, foi embora todo mundo, só tem um ou dois aí que ficaram aí de bobeira. Vai ser triste, né? Fazer culto para ninguém, vai ser... mas no início ainda vai ter uma colher de chá, mas depois a coisa vai apertar. Então, é isso que a gente tem que ter a consciência. Eu quero que você saia daqui essa noite, não com peso, mas que você saia daqui consciente disso. Não é uma palavra de peso, é uma palavra de consciência. Amém, igreja? Então eu vou convidar a pastora Márcia para fazer o encerramento do culto. Depois até eu posso cantar caminhando, eu vou para Canaã de novo. A nova versão. Toda vez que canta essa música é... Então vamos fazer a pergunta de novo que o pastor falou. Vamos ficar de pé? Você tem certeza que se Jesus voltar agora você vai? Levanta a mão. Hein? Hein? O que eu preciso, né? Qual é a receita, né? A grande receita de você ser arrebatado, né? É você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É isso, fácil, é simples, né? É aquele momento na vida, porque assim, as pessoas que estão no mundo, elas estão em pecado, mas elas não reconhecem que estão em pecado. Você que está em Cristo, um dia reconheceu que você estava em pecado e que você necessitava do perdão desse pecado. E quem te dá o perdão desse pecado? Através do seu arrependimento. É Jesus Cristo, amém? Aí você, quando se conscientizou do seu pecado, você reconheceu que para que seus pecados fossem, para que você fosse liberto, fosse perdoado dos seus pecados, você precisava reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Todo mundo aqui, eu vou perguntar de novo, todo mundo aqui reconhece que Jesus Cristo é o Salvador? Levanta a mão. Todo mundo reconhece? Você reconhece? Mantenha a tua mão levantada, amém? Não fica tímido, não, levanta mesmo, você reconhece? E fala assim, eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, para que os meus pecados fossem perdoados. E eu reconheço a minha condição de pecadora e que eu preciso e necessito do perdão de Jesus Cristo. Por isso, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e reconheço o sacrifício dele na cruz do Calvário. E eu reconheço que ele morreu por mim na cruz, derramou seu sangue por mim, para que os meus pecados fossem perdoados. Amém? Está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Quando mais de um entra em concordância de alguma coisa, está escrito lá no céu, está ligado lá no céu, porque aqui tem um povo que está em concordância. Então está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Declara assim, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu tenho passagem garantida para o céu, amém? Eu fico feliz porque você acredita nisso, e tem muito mais pessoas precisando acreditar nisso, mas elas vão acreditar se eu e você abrirmos a nossa boca para falar da salvação em Cristo Jesus. Então não tenha medo, não tenha vergonha.
Não se cale diante de uma oportunidade que você tiver de ganhar uma vida para Jesus Cristo. Amém? Seja você um ganhador de almas para Jesus Cristo, porque esse é o maior milagre que acontece na vida. É a salvação. É o momento em que uma pessoa declara que reconhece Jesus Cristo como Salvador e que o nome dele é escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz que nesse momento há festa nos céus. Amém? Porque um pecador reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador. Então fala assim, que eu faça acontecer muitas festas nos céus, porque eu quero ser um veículo de Deus para que almas reconheçam Jesus Cristo como Salvador. Você quer ser responsável por ter festa nos céus? Você quer ser responsável por ter muitas festas nos céus? Você quer ser responsável por muitos nomes que serão escritos no livro da vida? Então levanta a tua mão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor. E é cada mão levantada aqui nesta noite será, Pai, um ganhador de alma. Que o maior milagre, que é a salvação, que cada um de nós possamos viver esse milagre. Aquele que ainda não viveu, possa viver essa experiência. E que aquele que tem muito tempo que não vive esse milagre, possa sentir o desejo de viver de novo. Mas acende, Senhor, acende essa chama nos nossos corações. Que nós possamos ser ganhadores de almas para o teu reino. E que através de nossas vidas, muitas e muitas festas serão realizadas no céu, porque lá estará em alegria, porque muitos pecadores te reconheceram como Salvador. Por isso, Pai, eu abençoo a vida do teu povo, da tua igreja, que reconhece e confessa a Jesus como seu Salvador, e que cada um aqui seja um instrumento nas tuas mãos. Tira todo o medo, tira toda a vergonha, toda a timidez, todo o empecilho. Abra a boca desse povo, Senhor, para falar que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo é o Salvador. Encha, Senhor, esta igreja de almas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor Elias está liderando o evangelismo, ele está precisando de candidato. Venha para o evangelismo, venha evangelizar, ganhe alma para Jesus Cristo, porque esse é o maior milagre que uma pessoa pode ter na tua vida, é ser um ganhador de alma, é saber que através da tua vida, uma alma foi alcançada para o reino de Deus, e que um dia todos estaremos na glória juntos, festejando a boda do Cordeiro de Deus, amém? Nós estaremos lá no céu, amém? Glória a Deus, céu, lindo céu, eu vou morar no lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu, amém? Glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Glória a Deus. Então que Deus te abençoe, que você vá em paz, tenha uma semana de vitória, não deixa nada e ninguém durante a semana roubar o que você recebeu aqui hoje, você promete? Não deixe as tribulações, as tristezas desse mundo tirar o quê? A alegria que você tem em servir ao Senhor Jesus Cristo, em crer no Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus te dê uma semana abençoada, amém? Glória a Deus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje até a volta de Jesus. E a igreja diz amém.